Carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, do verso 1 adiante. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sostênes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutis e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pela família da casa de Cloe, que há discórdia entre vós. Quero dizer que isto é um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro ainda eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelos louvores, pelos hinos. Agradecemos, ó Deus, pois o nosso coração se alegra de louvar e bendizer ao Senhor, mas se alegra também de ouvir a tua voz. Por isso clamamos em nome de Jesus. Abra o nosso coração e o nosso entendimento segundo o teu Espírito. Dai-nos a tua palavra. Ó Deus, eu clamo em meu favor, esconda-me atrás da tua cruz. No nome santo e precioso Jesus que eu oro. Amém. Podeis assentar. Com a apresentação do autor, Paulo descreve ele, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Ele diz no verso 1, chamado para ser apóstolo de Jesus, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Paulo já descreve para aquela igreja algo que já serve de aplicação para nós. Paulo diz, chamados à santidade de vida. Vocês que foram santificados por Deus, chamados para serem santos em novidade de vida. Uma vida santificada dia após dia. Paulo que fala a uma igreja tão problemática. Paulo que recebe aqui informações de problemas entre a própria igreja. Então ele começa advertindo, meus irmãos, vocês foram santificados por Cristo. Então santifique o seu pensar, santifique o seu falar, santifique o seu agir. O verso 2 ele também diz, de todos, em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus. É uma abrangência, não só para aqueles daquela época, mas a todos nós. É Paulo descrevendo a todos que clamam o nome de Jesus. A ordem é essa. Vocês foram santificados, então santifiquem o seu parecer. Santifiquem suas vidas. A fonte da graça de Deus, a mesma dada por Cristo, ao qual ele diz, no verso 3, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve para nós também em Romanos, no capítulo 5. Dá um pulinho lá, volte aí num livro. Romanos, no capítulo 5, no verso 1 adiante, Paulo diz, Portanto, vós, que justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. É o mesmo apóstolo dizendo, há uma justificação e uma santificação que foi dada a todos nós. Portanto, vivem em santidade aqueles que de fato buscam a graça e a paz que vem de Deus. Quando ele diz que a graça, favor imerecido, foi dado a nós por intermédio de Deus, por Cristo, ele diz que assim se concede a paz. O pastor Luiz Saião, ele faz um comentário tremendo a respeito desse texto. Quantas são as pessoas nesse mundo que clamam por paz?
Quantas são as pessoas nesse mundo que só querem paz? A oração, o clamor, o pedido da passagem de final do ano é: Senhor, o que eu quero é paz. Eu quero paz no meu casamento. Eu quero paz na minha vida com os meus filhos. Eu quero paz no meu trabalho. Eu quero paz dentro da própria igreja. Paulo descreve para nós: aquele que alcança a graça de Deus, recebe a paz para com Deus, que reflete na paz com o próximo, reflete na paz dentro da tua casa, reflete na paz para você com Deus. Quando Deus diz que todos nós, um após um, foi feito pecado, foi feito pecador diante do erro que foi cometido por Adão e Eva, diante do erro que você cometeu, diante da sua vida, como qualquer pecado. A Bíblia descreve que a única maneira de se livrar desse incômodo do pecado é ter paz com Deus. Como que podemos alcançar a paz com Deus? Paulo descreve para nós no verso 5 e no verso 6. Pois em tudo você fosse enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Verso 6 ele diz: porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Vocês ouviram do Evangelho. Quem atendeu ao Evangelho encontra a graça e a paz. Paulo que faz uma descrição aqui, dizendo que vocês, ricos em conhecimento, ricos em ouvir da verdade, como nós lemos aqui no verso 13, vocês que tiveram como pastores, eu, apóstolo Paulo, Pedro, apóstolo Pedro, teve como pastor Apolo, homem eloquente em palavras. Vocês que ouviram o testemunho de Cristo, vocês são ricos na verdade. Vocês ouvem da verdade com clareza. E nada foi escondido a vós daquilo que é verdade. Quantas igrejas hoje podem afirmar a mesma coisa? Nós ouvimos o Evangelho sem nada deturpar. Ouvimos e anunciamos o Evangelho na certeza de que Deus nos deu a tua palavra. O que isso muda na vida da igreja hoje? O que isso muda na tua vida e na minha vida? Porque a discussão aqui, a grande celeuma desse texto, em que Paulo descreve: por que vocês discutem entre vós mesmos? Por que vocês discutem entre si? Qual é a tua angústia? Não foi Cristo que morreu por vocês? Não foi Cristo que lhes cedeu graça e paz? Então Paulo continua no verso 7. De modo, não nos falta dom nenhum. O próprio Cristo que te salvou, o próprio Cristo que deu a essa igreja o privilégio do Evangelho, o privilégio da verdade, cedeu tantos dons para que essa igreja pudesse crescer e viver segundo a vontade do Pai. A igreja que se mantém vigilante, confiante na permanência, na espera da volta de Cristo. O verso 7 no final ele diz: enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês guardam Cristo se manifestar plenamente. Qual é a esperança que há em vós? Se não for a de que Cristo breve vai voltar para resgatar a tua igreja. O verso 8 ele afirma isso. Ele também vos afirma que até o fim, ser de vós irrepreensível no dia do Senhor, porque Ele mesmo sustentará a tua igreja. Paulo descreve para nós algo muito forte, dizendo que Cristo, o seu Senhor, o meu Senhor, é quem te sustenta nas aflições. É quem te cede graça e paz para viver todo o período que aqui estamos nessa terra. A oração de Jesus Cristo, quando Cristo ora: Pai, não sou desse mundo, como eles também não são. Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que os fortifique na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Qual a nossa condição de buscar a verdade de Deus dia após dia, se não for para encontrar paz com Deus, comunhão com Deus? Não há meio de salvação que não seja por Cristo. Não há nada nesse mundo que possa nos tirar a alegria de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, de confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância de nossas vidas. E Paulo descreve para nós, Romanos 8, volta de novo lá em Romanos 8, volte aí, 4 páginas, 5 páginas na tua Bíblia, Romanos 8, os versos 28 adiante, Paulo diz: sabemos que Deus
Faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que conheceu de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus para mim e para a tua vida é sermos a imagem de Jesus, termos a mente o caráter de Cristo, ter uma confiança plena de que Cristo é o nosso Senhor. E todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Como nós temos vivido a partir dessa verdade? Eu tenho plena consciência de que eu sou de Deus e nada pode mudar essa realidade. E Paulo então chega ao verso 9. O verso 9, que descreve esse aqui para nós como sendo o versículo-chave para o texto ao qual Paulo diz: fiel é Deus, por quem fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, o nosso Senhor. O verso 2, Paulo diz: vocês foram chamados para serem santos. Vocês foram chamados para serem santificados dia após dia. E ele retribui isso dizendo: mas você só pode ser santo se tiver comunhão com Deus, se tiver comunhão com Cristo nosso Senhor. São dois os chamados que Deus escreve a essa igreja. Deus te chama para a santidade. Deus te chama para a santidade através da comunhão com Cristo. Não há meio de santidade que não seja por Cristo Jesus. Hoje na escola dominical estudamos sobre santidade. Santidade se dá ao momento em que você entrega a tua vida a Cristo, se torna santo diante de Deus. Santidade é o ato em que você passa a amar a Deus acima de todas as coisas e odiar ao pecado. Santidade no teu coração é quando você sabe que o pecado te incomoda. O que não agrada a Deus, você também detesta. Entender que você é um santo em Cristo Jesus é quando você odeia aquilo que te afasta de Deus. É quando você, mesmo quando falha, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim. Os fariseus, quando viram um cego de nascença sendo curado por Jesus, eles chamaram aquele rapaz e questionaram ele: diga-nos, quem foi que te curou? Fale para nós, tu era mesmo cego de nascença? Ele diz: olha, vou dizer para vocês uma coisa. Eu nasci cego, disso eu tenho certeza. Cego desde o dia que nasci. E quem me curou, quem me deu as vistas foi o Senhor Jesus. Então eles chamaram os pais desse rapaz. É mesmo teu filho esse que aqui está? Sim, esse é o nosso filho. Quem foi que o curou? Ele nasceu realmente cego. Aí eles dizem: ele está na frente de vocês, por que vocês não perguntam a ele? Sabemos que é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, agora quem os curou, não sei. E mais uma vez eles os interrogam dizendo assim: diga-nos, rapaz, quem foi que fez isso com você? Ele ousadamente responde: vocês são mestres em Israel, vocês são doutores da lei, e estão querendo por acaso seguir também a esse Cristo? Porque quem me curou foi ele, e se ele não for de Deus, não poderia ter feito isso, porque nunca vimos tal feito nessa terra. E ninguém pode fazer uma cura como essa se ele não for o Filho de Deus. Aqueles homens disseram: quem é você para nos dar lição? A resposta para mim e para você é a mesma. Quem nós somos diante desse mundo para revelar quem é Cristo? Quem nós somos? O que Cristo fez na tua vida? Revela que você foi chamado por Deus para a vida de comunhão com Cristo, aquele que cura os cegos, aquele que dá vida aos mortos. Quem é você diante de Deus? Porque Paulo diz a nós: fomos chamados para a santidade. João leu aqui para nós o capítulo 5 de 1 de Pedro. Não se associe com aqueles que se dizem cristãos, mas não vivem a verdade. Não se levem tão somente por falácias dessa vida. Creia na verdade, creia no Evangelho. Cristo está voltando. O que isso muda na tua vida?
Quando Paulo descreve para nós que Cristo é o Senhor, Ele é aquele que nos redentou, nos deu a redenção para uma vida nova. Volto a perguntar o que isso muda na minha vida, o que isso muda na tua vida. Paulo descreve, no verso 9, mais uma vez, leia comigo. Fiel é Deus, porque vocês foram chamados para uma comunhão com Cristo. Aqueles a quem vocês professam ser o Senhor da tua vida. Fiel é Deus, que nos guarda e nos livra do mal. E nos dá a certeza da glória que há de ser revelada no dia de Cristo nosso Senhor. A comunhão que Deus quer que nós vivamos começa com Cristo e reverbera, se espalha, se expande através da igreja e fora da igreja. A visão geral de todo esse texto, o estabelecimento da igreja de Corinto é a prova da manifestação salvadora de Deus para toda a humanidade, para aquele que crê, para aquele que reconhece. Cristo é o Senhor. Basta que você creia nisso. Basta que você confesse a Ele como Salvador da tua vida. Senhor, Tu és Deus. Ó Deus, transforma o meu falar, o meu pensar, o meu agir, para que a minha comunhão contigo seja plena e seja demonstrada a todos. O chamado por Deus para expor a grandeza da graça, o apóstolo de Deus, Paulo, prontamente recebeu, pois ele sabia que a experiência própria que Deus faria na vida daqueles que recebessem a Cristo como Senhor. Passe aí uma página da tua Bíblia, 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O que o olho não pode ver, o ouvido não pode ouvir, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E não pense que Paulo está dizendo aqui a respeito da glória dos céus. Paulo está falando agora nessa vida. Deus nos preparou uma vida santa, protegida por Ele próprio. É Cristo quem nos guarda e nos livra do mal. Deus tem para nós aquilo que nós não enxergamos. Deus tem para nós aquilo que nós não ouvimos. E acima de tudo isso, que possa Deus nos dar nessa terra, Deus nos tem o céu. Deus nos tem o lar prometido para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Abra a tua Bíblia, vai mais adiante, a carta de Tito. Tito no capítulo 2, os versos 11 adiante. Tito no capítulo 2. A graça e a salvação que há na manifestação daqueles que creem. A graça para manifestar-se a todos, pois diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os que para renunciar à impiedade das paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, de maneira justa e piedosa. É neste mundo que a palavra de Deus nos alerta a viver, aguardando a bendita esperança do aparecimento da glória de Jesus, do grande Deus, Salvador e Senhor de nossas vidas. Verso 14, quem se entregou a si mesmo por nós, para remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu. Ele santifica o teu povo, consagrando as boas obras em nossas vidas. E o verso 15 ele diz, fala estas coisas, anuncia essa verdade, exorta a todos, repreenda com toda autoridade. Não viva de qualquer maneira, viva para a honra e glória do Senhor. Creia que Cristo breve está voltando. E como Jesus mesmo diz, achará fé na terra suficiente quando vier o Filho do Homem. Como Ele nos encontrará? Paulo faz dois alertas à igreja. No versículo 2 e no versículo 9. Sejam santos. E além de ser santos, busquem a comunhão com Deus, ao qual vai prover toda essa santidade. Então chegamos ao verso 10 que nós lemos. Paulo diz, depois que Deus colocou em você a ideia, a mentalidade que você tem que ser santo, agora ele alerta a igreja dizendo, rogo-vos, meus irmãos, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Paulo clama, ele roga a igreja. Eu rogo, meus irmãos, em nome de Jesus,
que entreis em acordo quando discutis, não há divisões entre vós, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. É Paulo dizendo, o que é estar na mesma coisa? É concordar que Cristo é o Senhor de todos. Jesus não é só o seu Senhor, Ele é o Senhor de toda a igreja. Então, se Ele é Senhor de toda a igreja tem que ter a mesma comunhão, o mesmo pensamento, voltados para a mesma disposição mental, ou seja, a maneira de ver as mesmas coisas, a preocupação de conhecer a Cristo e o crescimento espiritual em todos. Como alerta à igreja, o que temos feito em favor do próximo para que ele se aproxime mais de Deus. Qual eu preguei aqui semana passada, falei sobre o livro de Filipenses, qual ele fala sobre o tufão que passou no Japão em 2011. Descreve depois o encontro com uma mulher, uma japonesa. Ele encontra com ela meses depois de tudo o que passou. Ela dizendo o seu testemunho de vida, que ela estava na casa dela quando houve um enorme estrondo. Ela corre para fora, a água, a lama vem, arrasta a casa dela e ela sobe. Ela é empurrada com a lama para cima. A sua filha, o seu filho e o seu marido foram arrastados. Foram mortos naquele dia. E ela ficou em cima da casa, mergulhada por lama, só com o rosto e a mão para fora. O homem passou e viu aquela mão, segurou na mão dela e tirou ela daquele lugar. Depois ela vem e descreve a Filipenses dizendo, eu encontrei com Cristo. Agora como aquele homem segurou na minha mão, segura na minha mão. Não me deixe só. Leve minha comunhão com Cristo dia após dia. Introduza-me a verdade da palavra de Deus. Quantas são as mãos erguidas clamando o favor de Deus. E Deus quer que nós sejamos as mãos que seguramos as mãos uns dos outros. Como igreja de Cristo, como temos vivido em favor da comunhão. A unidade de um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E um só Deus que é Pai de todos. A unidade leva ao amor de Cristo, aonde os crentes ouvem a mensagem, suportam as lutas e aflições uns dos outros. Poderíamos nós apontar aqui erro um ou do outro. Poderíamos olhar e falar assim, olha, eu sei que David precisa trabalhar isso na vida dele. Breno, Zido, apontar uns aos outros. Mas se nós fazemos em amor, nós instruímos uns aos outros, exortamos para o crescimento da igreja. Fazemos sabendo que Deus nos deu a comunhão com Cristo, para que essa comunhão viva abundantemente dentro da própria igreja. Jesus Cristo diz, Pai, nisso todas as coisas saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. O amor de Deus é compartilhado um pelo outro também na pessoa de Cristo, na ação de levar o Evangelho e de cuidar da própria igreja. E quais são os motivos da divisão? Aqui Paulo vem descrever que há motivos de divisões. Uns dizem, sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro. Os mais espirituais, eu sou de Cristo. Quero dizer com isso que cada um de vocês que afirma sou de Paulo, de Apolo, de Pedro ou de Cristo, deve entender quem é Cristo e quem é cada ser humano nessa vida. O nome Cristo é mais citado nessa carta aos Coríntios que qualquer outro livro da Bíblia. Porque Paulo descreve que Cristo é o Senhor e Apolo não é, Paulo não é, Pedro não é. A ênfase que ele dá ao nome de Cristo é para que todos saibam, só Cristo salva. Só Cristo perdoa pecados. Voltando adendo que eu fiz sobre o rapaz cego. Esse homem diz, se sou amaldiçoado, quem que pode tirar maldição de alguém, senão o próprio Deus? Os judeus acreditavam que qualquer pessoa que nascesse com qualquer deficiência era maldito. Era amaldiçoado por Deus. Então assim eles pensavam, quem foi que tirou essa maldição? É Cristo. Quem que pode tirar a maldição do pecado de nossas vidas?
é Cristo. Então Paulo repete diversas vezes: creiam em Cristo. Saiba-se que só Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo descreve. Ele fala lá em 2 Coríntios 10:10. Alguns dizem, as cartas são duras e fortes, mas pessoalmente ele não impressiona, e a sua palavra é cansativa. É Paulo falando dele mesmo, o que diz a respeito dele. Paulo, que tinha por suas pregações, começava pela manhã, terminava à noite. Era o dia de pregação, era muita sabedoria. Mas as pessoas se cansavam. Muitos questionavam, olha, ele não sabe pregar bem. Então eu não sou de Paulo. Eu sou de Pedro, porque Pedro, ele é judeu de judeus, ele traz ali toda a religiosidade. Pedro cuida do zelo da igreja nos ritos. Pedro, inclusive, que é repreendido pelo próprio apóstolo Paulo, dizendo, tu tem duas caras? Uma hora tu está com gentios, tu come carne de porco. Depois tu está lá com judeus, tu não come. Depois Pedro reconhece, diz, eu errei. Mas Pedro foi pregador de Deus, instruído para pregar a judeus. Então os judeus tinham uma inclinação para Pedro. Mas tinha os outros. Tinha os mais filósofos da época. Aqueles que buscavam conhecimento de Apolo. Porque Apolo era conhecido mestre da filosofia do seu tempo. Ensinava com eloquência. Apolo, quando começava a pregar, a praça enchia. Mas Paulo diz, quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Por acaso foi Paulo que morreu em favor de vós? Verso 13 ele diz, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Por que a divisão? Vocês não entendem quem é Cristo? Somente Cristo. Só Cristo é suficiente. E aqueles que diziam que eram de Cristo, os que eram os mais místicos, porque tudo ou era anjo ou era demônio. Quanto acontece isso hoje? Já foi em igrejas em que tudo é, sai Satanás, foi o Satanás. Ó, pastor, eu pequei porque o diabo foi mais forte que eu. Nunca é porque o homem reconhece que é pecador, porque foi o diabo. Tudo é o diabo, ou tudo é um anjo. Quando na verdade a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. A nossa vida é fundamentada na palavra de Deus. É a expressão exata da pessoa de Cristo. Então Paulo descreve, creia no Evangelho. Embora tenhamos diferentes dons, diferentes chamados, nosso propósito comum é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Passe um pouco as palavras, as páginas da sua Bíblia. 1 Coríntios 10:31. A palavra de Deus diz, portanto, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Não vos tornei vós mesmos motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a própria igreja de Deus. Assim como em tudo também procuro agradar a todos, pois não busco o meu bem próprio, mas muitos, para que esses sejam salvos. O que nós temos buscado diante de Deus? Se somos salvos em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos dá algumas ordens. A primeira, escrito no verso 2, busque a santidade. A segunda, escrita no verso 9, a santidade só pode ser alcançada pela comunhão com Cristo. E a terceira que Cristo diz a nós, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você como cristão que tem comunhão com Deus e vive em santidade, o seu favor é o favor de Deus em ganhar almas. Em clamar por almas. É saber, Senhor, usa-me, ó Deus. Capacita-me, Pai Santo, dia após dia, para que mesmo sem palavras eu anuncie o teu Evangelho. Para que as angústias da minha vida, elas sejam quebradas e sejam transformadas em um revigor, para que pessoas possam ver. Ela foi transformada por Cristo. E Cristo nos mostra a sua verdade.
segundo a tua própria palavra e a própria vida que ele viveu nessa terra. Como temos vivido? Temos imitado ao Senhor Jesus? Nós o glorificamos vivendo em obediência a seus mandamentos, porque sabemos que o glorificamos quando tornamos mais e mais a imagem de Cristo dia após dia. Sendo santo, porque ele é santo, quando Pedro descreve para nós. Em Filipenses 2,5 descreve a atitude e a mente de Cristo deve ser a mesma em nossa mente e atitude. A certeza de que o Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas. Paulo também em sua carta diz: você não deve se associar com qualquer um que se diz irmão em Cristo, mas que vive na imoralidade sexual, ou vive avarento, ou adora deuses, são beberrões ou ladrões. Não é dizendo que você não pode ter amigos ou cumprimentar pessoas, porque Cristo diz para nós não somos esse mundo, mas Ele diz que nós não devemos sair do mundo, porque estamos no mundo para a glória de Deus também. Mas nós não devemos chamar de cristãos aqueles que não são, só porque eles o dizem. Não devemos dar ouvido àqueles que dizem cristão, mas não revelam isso. Então tenham prudência, que tenhamos prudência a saber quem realmente é de Deus e quem não é de Deus. E para concluir, a unidade cristã é baseada através da redenção, baseada na comunhão que desfrutamos com os verdadeiros crentes e experimentaram o perdão de Deus e levam outras pessoas a Cristo. Uma pergunta que nós deveríamos fazer enquanto estamos nessa terra: quantas pessoas eu levei para dentro da igreja? Não sabendo, com certeza não que a igreja salva ninguém, mas que quem vai à igreja tem a oportunidade de ouvir do Evangelho. Quantas são as pessoas que eu conduzi a Cristo? Ou uma pergunta mais difícil: será que alguém se afastou de Cristo da igreja por minha causa? O motivo de Paulo alertar sobre a divisão é que o problema da divisão não é só para quem está dentro da igreja, é porque ela se torna um problema para os que são de fora. Porque eles não adentram, eles não chegam ao Evangelho por conta de um mau testemunho. Então Paulo diz: não seja você de Paulo, de Apolo ou de Pedro, mas seja de Cristo e viva segundo a vontade de Cristo. E por isso que Jesus orou fervorosamente em nosso favor, dizendo: Pai, o santifique na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E concluo dizendo: o alvo de Deus era criar o homem. No Gênesis vemos que a terra era sem forma e vazia. O que Deus fez então em primeiro lugar? Separou a terra dos céus, a luz das trevas. Separou a água da terra, colocou árvores, frutos, relva e animais. Ele organizou tudo. Primeiro montou o cenário, para depois criar o homem. Nosso alvo é o reino de Deus. E a forma como vamos organizar depende da direção que o Senhor nos dá. Fazendo contudo com clareza, tendo de haver separação do que é santo e o que não é santo. Nessa vida, separando o que é santo do profano, tendo sempre em mente que a palavra de Deus é a luz dos nossos caminhos. Deus nos criou para louvor da sua glória. E devemos viver nesse objetivo de dar glória a Deus em tudo na nossa vida. Que Deus nos dê graça, paz, amor e misericórdia dia após dia, para vivermos segundo a vontade do Senhor, não a nossa. Que Deus abençoe a palavra dele no teu coração. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, tu és bom, tu és Deus, tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa palavra, pela exortação que vem do Senhor, ó Deus. Ó Pai, clama em nome de Jesus que o teu Santo Espírito, ó Deus, passeie sobre cada coração aqui nessa noite, até nos que nos ouvem. Se há, Pai amado, algo a ser mudado, se há, ó Deus, algo a ser revigorado em nossas vidas, em nome de Jesus, que hoje o teu Santo Espírito age com poder em mente e corações. Se há alguém, ó Deus, que não é salvo em Jesus Cristo, que essa seja a noite da salvação, em nome de Jesus.
Que seja, Pai amado, hoje o dia aceitável, Deus. E nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder declarar que o Senhor é o nosso Deus. E pedimos, Pai, nos direcione também, ó Deus, através da ceia do Senhor. E que esse momento, Pai, seja um momento, Deus, de grande alegria, por relembrarmos que o Senhor morreu, mas que ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai, e breve voltará para nos buscar. Louvamos e adoramos e glorificamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.